Olá! Seja bem-vindo ao canal Histórias Narradas. Aproveite! Adriana estava com pressa para chegar em casa. Ela saiu por apenas meia hora para comprar remédio para o pequeno Edgar e esperou na fila por um longo tempo, enquanto um desagradável homem fedorento tentou comprar alguns frascos da solução de álcool. Todos os clientes o notaram e começaram a resmungar, mas o farmacêutico não se importava com o que as pessoas queriam comprar na farmácia. O lucro era o principal. Finalmente Adriana conseguiu comprar o remédio necessário e correu para casa. Afinal, além do Edgar de 10 meses, ela tinha outros 3 filhos e recebia alguns pagamentos do Estado, mas ainda não era o suficiente. Christian, seu filho mais velho, cuidava dos filhos menores em casa, embora ele tivesse apenas 9 anos. No entanto, o menino se comportou bravamente e ajudou sua mãe tanto quanto pôde. Ele trocou fraldas e alimentou seu irmãozinho, o colocou na cama e cantou canções de ninar para ele acima de tudo. Adriana ainda teve que trabalhar no turno da noite. Ela trabalhava como enfermeira no hospital local e ganhava um salário miserável, mas ajudava toda a família para sobreviver. Seu marido, Morro, morreu 3 meses atrás. Ele foi atropelado por um carro enquanto atravessava a estrada. Adriana ficou sozinha com 4 filhos, mas logo conseguiu se recompor e seguir em frente com ela. Ela nunca deixou seus filhos com seus vizinhos porque eles eram alcoólatras ou pessoas desprezíveis. Tudo o que fizeram. Constantemente pedia dinheiro para comprar bebida, ou reclamava de suas mentiras miseráveis. Adriana tentava acalmá-los. Explicou que ela também tinha muitos problemas, mas esses indivíduos marginais nem perceberam o abismo que eram indo para. Aquele era o tipo de pessoa com quem ela tinha que morar na vizinhança. Ao mesmo tempo que se acostumou com eles e ensinou seus filhos a evitá-los, Adriana não podia permitir que esses alcoólatras para prejudicar seus filhos, e como uma águia ela defendeu sua família, mas eles a respeitavam e até tinham medo dela. Então, eles simplesmente não ousaram incomodar a família de Adriana. Ela estava correndo para casa e não percebeu quando tentou atravessar a rua correndo no lugar errado. Em um ponto ela quase fez a mesma coisa que matou seu marido, mas no último segundo alguém agarrou Adriana pela manga. Ela se virou e viu uma idosa com roupas velhas e esfarrapadas. Era óbvio que ela era uma mendiga que veio do nada. Esta mulher literalmente arrastou Adriana de volta para a calçada no último momento. Sem ela ajuda, um carro pode bater em Adriana bem no momento em que um carro caro passou correndo em alta velocidade. O motorista nem prestou atenção ao que aconteceu, embora ele estivesse bem ciente de que estava em uma área residencial fora da rodovia. Com uma expiração curta, Adriana abaixou a cabeça com culpa. A mulher que a salvou parecia ter cerca de 60 anos. Para ser mais específico, ela tinha idade suficiente para ser a mãe de Adriana, que completou 32 anos este ano e estava no auge de sua vida. A estranha ajeitou o lenço e olhou para Adriana com um olhar pesado. Por que você está correndo pela estrada tão rápido? Você vai morrer? Ela perguntou em tom de reprovação. Corando de choque e talvez de vergonha, Adriana calmamente respondeu que não. Eu estava correndo para casa para trazer remédios. Meu bebê mais novo está doente e há 4 deles e eu não tenho ninguém para cuidar deles. Meu filho mais velho ajuda, mas ele só tem 9 anos. A pobre mulher balançou a cabeça e convidou Adriana para sentar no banco perto do ponto de ônibus. Ela não exalava o cheiro que geralmente acompanhava todos os moradores de rua. Adriana também notou que a mulher levava cuidar de si mesma. Suas unhas não estavam sujas e seus dentes de pedra. Era como se por algum acidente fatal ela ficou desabrigada. Ao mesmo tempo em que a mulher simpatizava com Adriana sobre sua família difícil situação e ofereceu algo que Adriana não esperava. Querida, posso ajudar? Você está falando sério? Adriana respondeu franzindo as sobrancelhas. É claro que eu estou. Amo crianças, ela respondeu com um sorriso no rosto. Pelo jeito meu nome é Paula e ainda bem que te conheci. Prazer em te conhecer. E eu sou a Adriana. Nem pensei sobre isso. Quero dizer, você é. Eu sei que estou muito mal vestido. Por favor, não pense nisso agora. Paula a interrompeu. É uma longa história. Vou te digo algum dia e não tenha medo de mim. Eu não vou roubar nada de você e eu não vai machucar as crianças. Porém, Adriana ainda tinha sérias dúvidas sobre isso. Mulher, porque nunca tinha visto antes e nem sabia nada sobre ela e sua vida. Lados, Adriana nem tinha certeza se era seu nome verdadeiro e se ela fosse uma criminosa usando um nome falso para que ninguém a encontrasse. Depois Adriana se confundiu e não sabia se aceitava ou recusava a oferta de Paula. Paula era uma estranha, mas
Ao mesmo tempo, os olhos idosos irradiavam bondade. Adriana viu naqueles olhos um oceano de positividade, como se a pessoa mais próxima e querida estava olhando para seus pensamentos girando em sua cabeça. Para que se diga assim, ela não vai me enganar, eu me arrependeria ao mesmo tempo. Adriana estava em uma situação desesperadora, realmente não havia ninguém para cuidar das crianças, até mesmo sua amiga se recusou a ajuda. Adriana ligou para ela uma vez e pediu para ela cuidar deles, mas ela disse que tinha um encontro promissor com um homem interessante. Naquele momento Adriana até pensava em sua vida pessoal que ela não tinha muito tempo, e era improvável que alguma vez Adriana soubesse que ela não deveria nem sonhar em ter uma vida pessoal até que os filhos fossem adultos. Adriana percebeu a desesperança da situação, então ela se dedicou de todo o coração à educação deles. Ela não poderia fazer de outra forma, sua consciência não permitiria. Depois de pesar os prós e os contras, Adriana aceitou a oferta de Paula. Ela não teve outra escolha e Paula nem mencionou dinheiro. Parecia que a mulher vai cuidar dos filhos de graça, e isso só provava que a grande nobreza. Paula podia pedir dinheiro e não fazer qualquer gesto de boa vontade, mas isso não aconteceu, e 20 minutos depois eles estavam na casa de Adriana. O apartamento estava arrumado, o que era um sinal de Adriana meticulosidade. Paula olhou em volta e disse cautelosamente que aqui é gostoso e quentinho. Nós fazemos o nosso melhor. Adriana respondeu com um encolher de ombros. Entre, vamos tomar um chá. Crianças saíram do barulho no corredor. Elas imediatamente se animaram e começaram a perguntar: quem é você? Com saudades nossas. Avó. Lágrimas vieram aos olhos de Paula. Ela tirou um lenço do bolso e enxugou seu rosto, percebendo sua confusão e empolgação. Adriana respondeu brincando: a criança sim, é a vovó, só por uma hora. A última palavra não teve efeito sobre elas. Eles ainda não entenderam o que ela quis dizer. A principal coisa que ouviram foi a vovó. Todo o resto caiu à beira do caminho. As crianças imediatamente sorriram e começaram a abraçar a velha, que ela quase chorou de novo de surpresa, mas conseguiu se conter. Paula olhou para Adriana e riu alto. Adriana também começou a rir ao mesmo tempo em que o pequeno Edgar recebeu uma porção de o remédio e ele se sentiu um pouco melhor. Adriana verificou a temperatura dele por via das dúvidas e não foi crítico. Depois, dando uma xícara de chá a Paula, ela começou a se arrumar para o trabalho e a dar instruções. Se a temperatura de Edgar subir de novo, dê a ele um xarope antipirético. Ok. Entenda, não se preocupe com nada. Ela assentiu. Vou fazer tudo certo sim. Todos os remédios estão naquela prateleira. Adriana continuou explicando e apontou para a prateleira. Já dei de comer às crianças, mas se tiveres fome tem sopa no frigorífico e também tem almôndegas e macarrão. Também a comida para bebê no balcão. Christian sabe que vai mostrar que você pode ir trabalhar e não se preocupar com nada. Adriana assentiu e pensou consigo mesma: não se preocupe, eles são meus filhos e eu não conheço mais você. Mais de uma hora ao mesmo tempo, seu instinto lhe disse que ela realmente não deveria se preocupar e seu coração não formigou no meio de tudo. Disse que Paula era incapaz de machucar alguém, então Adriana poderia ir para trabalho sabendo que nada iria acontecer em casa, mas enquanto ela caminhava para o hospital ela ainda tinha pensamentos ansiosos. Primeiro de tudo sobre o fato de que a vida tinha sido tão difícil após a morte de seu marido, que não era fácil para ela. Não havia ninguém para ajudá-la e não havia ninguém que ela conhecesse que iria apoiá-la. Era um desespero. Situação que ela teve que enfrentar sozinha. Adriana não conseguia nem imaginar o que teria acontecido se ela tivesse desistido. Muito provavelmente ela teria sido esmagada pelos problemas da vida e seus filhos estariam no orfanato, simplesmente porque ela não seria capaz de sustentá-los e educá-los. No entanto, Adriana conseguiu evitar isso, e tudo graças a Morro, que era órfão mas sabia como. Para encontrar uma saída para qualquer situação, houve uma situação em que eles precisavam pagar com urgência pelo tratamento de seus filho mais velho. Adriana ligou para todos que ela conhecia na época, mas não conseguiu encontrar o dinheiro e, então seu marido fez um acordo com um vizinho que sempre os odiou para que ele o ajudasse terminar de construir a garagem. O vizinho estranhamente concordou e Morro acabou ganhando dinheiro suficiente para o tratamento. Na verdade, ele estava disposto a se humilhar pelo bem de seu filho. Adriana lembrou-se disso e agora, quando ela teve que encontrar alguém para cuidar de seus filhos, ela, deixando de lado seus princípios e preocupações, também ela percebeu que tinha que pensar apenas nos filhos e nada mais nela.
pais eram alcoólatras e era inútil esperar a ajuda deles, mas nos velhos tempos, quando eles estavam sóbrios, Adriana também não via nada de bom. Sua mãe havia lhe dito na época: se você é casado, você já cresceu, então resolva seus problemas sozinho, como ela poderia esperar obter ajuda depois. Que naturalmente Adriana desistiu e interrompeu toda a comunicação com eles. Tinha vergonha não apenas de falar com eles, mas também de abordá-los com esses pensamentos pesados. Ela correu para o trabalho, mas não importa o quanto ela correu para o trabalho, ela ainda estava atrasada. O chefe do departamento, Alejandro Platô, a encontrou na sala dos professores. Por que diabos você está atrasado de novo? Querido, seu olhar ameaçador fez Adriana se fechar. Se acontecer de novo, eu atiro. Você ou tira seu bônus. Adriana quase chorou em resposta, mas se conteve. Ela mesma e imediatamente o pensamento passou por sua cabeça: meu salário já é miserável e ele quer tirar fora meu bônus. Que monstro! É claro que ela não disse isso em voz alta. Desculpe, Alejandro Platão, não vai acontecer de novo. Depois de quase se curvar aos seus pés, Adriana esgueirou-se para a sala dos fundos. Sua colega Esmeralda, que veio trabalhar aqui apenas alguns meses antes, já estava mudando lá. Ela também foi contratada como enfermeira porque não havia outro emprego disponível. Quando ela viu Adriana, ela perguntou com um sorriso no rosto: oi, por que você está respirando tão pesadamente? Se os lobos estivessem te perseguindo, olá, eu iria. Prefiro ser perseguido por lobos. Adriana balançou a cabeça. Tive que correr para o trabalho. Pensei que iria chegar a tempo, mas ainda estava atrasado e infelizmente disse que Noor Platô me viu entrando no hospital. Então ela perguntou com um sorriso de escárnio indisfarçável: nem pergunte. Esmeralda é ruim. Adriana disse que ele ameaçou me demitir se eu me atrasasse. Novamente, na verdade, ele pode realmente fazer isso. Esmeralda disse tristemente: espero que tudo vai ficar tudo bem. Adriana respondeu com aborrecimento na voz: escute, esqueci para te perguntar uma coisa. Quem cuida dos seus filhos quando você vai trabalhar? Geralmente Christian, meu filho mais velho. Adriana respondeu: incerto, mas hoje uma mulher me ajudou, ou melhor, um mendigo. Acho que é isso. Palavra certa, eu a conheci por acaso na rua, ela me salvou da morte. Que hábito aconteceu? Eu estava prestes a atravessar a rua correndo em um lugar errado e quase fiquei sob as rodas. Uau, que presente do destino! Então depois disso você convidou sua casa? Sim, ela se ofereceu para tomar conta dos meus filhos, mas Paula me parece ser uma mulher decente. Não vi nenhuma identidade, mas ela tem cerca de 60 anos. Não acho que as pessoas de essa idade são capazes de qualquer tipo de maldade. Você é tão ingênuo como poderia. Você confia em um estranho que conheceu há um minuto. O colega dela riu bem na cara dela. Você está louco? Você saiu as crianças com uma mulher desconhecida que você acabou de conhecer. Ela provavelmente já roubou seu apartamento e as crianças estão correndo com fome e chamando pela mãe. Não, ela não faria isso. Adriana balançou a cabeça negativamente. Bem, ok. Não é da minha conta. Vamos trabalhar ou Alejandro Platô vai realmente nos demitir. Eles não deveriam ter medo de ser demitidos porque ser enfermeira era difícil e estressante e o salário era miserável. Não havia muita gente na cidade disposta a cuidar de doentes, pessoas por baixo salário, mas também não havia outras vagas adequadas. Pelo menos no hospital recebiam em dia. Adriana foi para os quartos enquanto Esmeralda começou a limpar o chão do corredor. Enquanto limpava os quartos que ela continuou a pensar em como seus filhos estavam. Seus colegas, dúvidas sobre Paula ficaram na cabeça. Adriana temia que algo pudesse ter acontecido com eles em algum momento. Ela até suspeitava que talvez Esmeralda estivesse. Ao mesmo tempo, sua intuição lhe disse que suas preocupações eram em vão e ela estava apenas inventando problemas que não existia. Não perceber os chinelos de alguém perto de uma das camas que ela quase tropeçou nelas. Ela conseguiu manter o equilíbrio, mas a comadre do paciente com os restos de o que havia nele caiu ruidosamente no chão. Uma senhora idosa deitada em uma cama próxima resmungou e começou a chamar um médico. Alguns minutos depois, o chefe do departamento entrou e perguntou o que aconteceu. Quieta, sua enfermeira, ela não vai deixar eu durmo. A velha resmungou. O que aconteceu? Adriana, a chefe da departamento, perguntou severamente. Só não percebi o chinelo de alguém e quase caí. Adriana tentou explicar e a comadre caiu das minhas mãos causando barulho. Por favor, tente ser mais cuidadoso da próxima vez e faça o seu trabalho corretamente. Adriana, a chefe do departamento, disse. Saiu da sala que o incidente havia terminado, mas deixou um resíduo amargo na alma de Adriana.
ela recebeu uma punição verbal apenas por fazer seu trabalho corretamente. Mais uma vez Adriana se convenceu de que a função de enfermeira era ingrata ao sair da enfermaria onde se apoiou contra a parede e chorou baixinho. Esmeralda estava lá e viu ela nessa condição. O que aconteceu? Quem te machucou? Como? Sempre eu fico no calor do momento, Adriana disse em meio às lágrimas e contou à amiga dela o que acabou de acontecer na enfermaria. Sem consciência nenhuma poderiam ter dito obrigado. Esmeralda sacudiu cabeça referindo-se aos pacientes, mas as pessoas nessa idade muitas vezes se comportavam dessa maneira e algumas delas não ficavam felizes em vivam até essa idade. Teriam ficado felizes em ir para outro mundo, mas ainda não chegou a hora. Exatamente, Adriana disse depois de me acalmar um pouco. Às vezes até eu me imagino velha e isso me dá nojo porque é muito difícil para eles e não conseguimos entendê-los. Esse foi o fim da conversa sobre o incidente na enfermaria porque o chefe do departamento apareceu e olhou para eles atentamente. Esmeralda passou a limpar o chão e Adriana continuou a verificar os quartos. Como se viu, Alexandre Tletói acendeu Adriana e tentou cortejá-la, mas ele tinha filhos e mulher e sonhava em fazer da enfermeira sua amante. Adriana sabia disso e rejeitou seu namoro de todas as maneiras. Ela não tinha intenção de se tornar uma amante e ela queria nada a ver com um homem tão instável. Ela não podia esperar nada de bom dele. Alejandro ficou furioso por não entender por que Adriana recusou, pois ele havia oferecido a ela seu amor e presentes prometendo torná-la uma rainha. Farei qualquer coisa por você, ele disse quando eles estávamos sozinhos. Não, eu prefiro ficar sozinho do que com você. Ela balançou a cabeça negativamente. Adriana só irritava o chefe do departamento e ele sempre procurava um motivo para criticá-la. Na mesma hora hoje ela se atrasou de novo. Alejandro Tolato só ameaçou atirar. Ela continuou suas tentativas de conquistar Adriana, mas a enfermeira nem se atreveu pensar em ter um caso com um homem casado. Adriana sonhava com um grande amor, de tudo sendo mútuo. Ela livros favoritos eram romances femininos. Ela encontrou consolo e inspiração para si mesma nesses livros. Ao mesmo tempo, Adriana não acreditava em contos de fadas sobre nobres príncipes. Apenas meninas jovens acreditavam em contos de fadas. Tinha a idade dela. Vergonhoso pensar em presentes gratuitos do destino. Ela contou apenas com suas próprias forças. Depois de percorrer todos os quartos que ela juntou-se ao colega de trabalho e juntos limparam todos os andares muito mais rápido. Depois disso as enfermeiras voltaram para a equipe. Quarto, eu aconselho você a não dar atenção a ele, Esmeralda disse enquanto ligava-o. Chaleira, se você está falando de Alejandro, eu já teria esquecido de tudo, disse Adriana. Vamos melhor comer, rosquinhas ainda estão frescas. Adriana fez o trabalho dela e não percebeu que já era de manhã. Seu turno da noite estava quase acabando. Ela olhou para o relógio e involuntariamente bocejou, resmungando para si mesma. Lá se vai outra noite. Você disse algo para Adriana. Alejandro Tolato de repente perguntou a ela por trás. Sim, eu disse que é bom ver isso. Todos os pacientes estão bem hoje, Adriana respondeu com confiança e sem hesitar. Bem, é porque eles estão sob minha supervisão. Alejandro bateu no peito. Adriana não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Ao mesmo tempo ela mal tinha forças para não rir. Parecia que o chefe do departamento gostava de provar que era o melhor. Por outro lado, simplesmente não havia ninguém para verificar seu habilidades profissionais. Depois que seu turno acabou, Adriana mudou rapidamente e correu para casa o mais rápido que ela. Ela nem se despediu de Esmeralda quando ela passou correndo, mas ela, colega de trabalho, divertidamente disse isso em vez de Adriana. Adeus a você e adeus a mim. Esmeralda sorriu e saiu do prédio do hospital também. Seu coração quase saltou do peito enquanto ela corria para casa. Adriana estava tão preocupada com as crianças que não sabia como haviam passado a noite, principalmente porque não tinha telefone. Ao mesmo tempo, Adriana esperava que Paula não tivesse feito nada de errado. Algo lhe disse estava tudo bem, mas ela não conseguiu se acalmar quando correu para o jardim da frente e parou na entrada para recuperar o fôlego. A primeira coisa que fez foi olhar para as janelas. A ventilação da cozinha estava aberta e o white tea estava flutuando, e o primeiro pensamento que me veio à mente foi ela cozinhando alguma coisa. E qual foi sua surpresa quando chegou em casa e viu panquecas quentes na mesa? As crianças imediatamente saíram correndo de seus quartos. Pareciam bem alimentados e limpos. Parecia que o convidado já os havia alimentado. Para ser honesto, Adriana ficou chocada ao veja isso. Você é um mágico. Paula, o filho mais velho, Christian, trouxe-o
Caçula Edgar em seus braços e disse com orgulho: mamãe, ele é melhor, ele não tem um. Febre. Mais Adriana tocou sua testa e se surpreendeu ao descobrir que não estava quente. Esta manhã ele estava com febre. Ela abanou a cabeça. Fiz-lhe uma compressa de ervas. Bem, o xarope também foi útil, mas a medicina tradicional era melhor. Não sei o que dizer, Adriana disse confusa. Pensei que seria desordem. E confusão, é isso que você queria dizer? Paula perguntou. Bem, não exatamente, mas... algo assim. Adriana assentiu. Não acredito que meus olhos agora não parecem tão... surpreso. Eu prometi a você que ficaria tudo bem, Paula disse com a cabeça inclinada para o lado. Sente-se e saboreie as panquecas. A propósito, eu alimentei as crianças, mas se elas quiserem mais, chega para todo mundo. Adriana não resistiu ao choro, e aí abraçou Paula. Você é meu anjo da guarda. Essas palavras foram como uma bola para o coração de Paula. Depois de se acalmar um pouco, as mulheres sentaram. A mesa para o chá e as panquecas estavam tão deliciosas que Adriana nem reparou que comeu 3 panquecas. Em apenas 1 minuto depois de satisfazer sua fome matinal, ela perguntou cautelosamente: desculpe-me por perguntar, mas como você terminou? Nessa situação, sabe, Adriana não tem muito o que contar. Paulicha escreveu: eu não me lembro muito. Acordei numa vala sem documento nem dinheiro. Foi há quase 1 ano. Tive uma ferida na minha cabeça e eu mal conseguia me levantar. Que horror! Não tinha ninguém em torno de Adriana. Perguntou com pesar em sua voz. Bem, alguns vagabundos me pegaram e levaram-me à barraca deles. Deram-me umas roupas novas porque a minha estava em mau estado. Não sei quanto tempo fiquei nisto. Vala. Então eu coloquei o que eles me deram. Não havia outra escolha. Como isso aconteceu eu não sei. Lembra, Adriana? Eu não lembro de nada. Paula balançou a cabeça. Sim. Você tenta ir à polícia? Adriana continuou a perguntar. Você está brincando? Claro que eu vim lá e expliquei minha situação, mas eles nem aceitaram meu relatório. Eu não entendo. É sua responsabilidade. Adriana ficou surpresa que havia um policial lá. Ele me disse para fora e também disse que eu interferi com ele ajudando pessoas decentes. Me diga, Adriana, eu não sou um decente pessoa e não digna de respeito. A mulher chorou de novo e aí Adriana deu um lenço para ela. Você é uma boa pessoa, ela assegurou a Paula. Você acabou de conhecer um policial desumano sem alma. Acontece, você sabe, se você não é um parente ou um amigo, eles não terão pressa em ajudá-lo. Provavelmente é por isso que saí sem obter ajuda. A mulher a sacudiu cabeça. Eu sinto muito por você porque você foi refém das circunstâncias. Quanto à polícia, é apenas um sistema que parece não poder ser erradicado. No fundo de seu coração, Adriana não era apenas solidária, ela estava com raiva porque Paula não conseguiu nenhuma ajuda. A mulher havia perdido a memória e estava à margem da vida. Depois de refletir sobre seus problemas, sugerido por Adriana: fique conosco, há espaço suficiente. Acho que as crianças ficariam felizes se você ficasse conosco. Tem certeza disso? Só queria ajudar um pouco. Paula perguntou cautelosamente. Sou muito grato a você por isso. Te pergunto, para continuar cuidando das crianças? Adriana insistiu que eu trabalhasse em turnos como enfermeira no hospital. Muitas vezes as crianças são deixadas sozinhas. Eu entendo. Concordo. Que Paula acenou com a cabeça, especialmente porque não tenho para onde ir, mas é muito cedo para desistir de si mesmo, disse Adriana. Havia um sorriso feliz no rosto de Paula, porque agora ela poderia viver em condições normais e não perder mais tempo procurando comida, tendo acordado o que precisava ser feito. E a que horas? Adriana continuou a trabalhe com calma. O chefe do departamento ainda tentou flertar com a enfermeira, mas sempre esbarrou em uma parede de indiferença, como se ele estivesse batendo a cabeça contra ela. Adriana não queria nenhuma relação com ele, então ela tentou evitar Alejandro Platão ao mesmo tempo que sua colega de trabalho Esmeralda não parava de provocar sobre o mendigo. Um dia eles estavam na sala dos professores e ela perguntou: bem, ela ainda não aprendeu tudo do apartamento ainda? Meu Deus, de onde você tirou essa ideia? Da Adriana disse a contragosto. Ela e eu são completamente idílicos. Nunca conheci ninguém que pudesse ajudar assim antes. Não é de admirar que existam muitas pessoas assim em todos os lugares. Esmeralda respondeu com um encolher de ombros. Bem, nomear uma pessoa que iria ajudá-lo. Adriana sugeriu. Você sabe que eu... Esmeralda hesitou em responder. Qualquer um está disposto a ajudar assim, sem esperar um benefício. Você sabe, meu amigo, você está certo. Esmeralda concordou. E me desculpe ter falado com você sobre aquela mendiga assim. O nome dela é Paula e ela já tem idade. Ser sua mãe também. Adriana corrigiu. Sua vida já a trouxe para o
fundo ela está passando por um momento difícil, pelo menos não vamos fofocar, ok, vou calar a boca. Ótimo, vamos trabalhar. Adriana deu um tapinha no ombro dela e elas foram fazer suas tarefas. Esmeralda não estava mais tentando provocar Adriana e fazer piadas sobre Paula, pelo contrário, ela se perguntava como ela estava. Seus colegas de trabalho pareciam sentir simpatia por ela também, especialmente porque Adriana disse a ela que Paula havia perdido a memória. Esmeralda mesmo trouxe algumas roupas para a mãe de Paula. Esmeralda morreu há 6 meses. E ela tinha muitas roupas que ela não se atreveu a jogá-las fora e o universo ajudou a encontrar a pessoa que realmente precisava. Paula agradeceu Esmeralda e a convidou para jantar surpreendentemente. Paula era uma cozinheira maravilhosa, exceto que ela não conseguia se lembrar de onde conseguiu essa habilidade. 3 semanas se passaram desde que sua chegada ao apartamento de Adriana. Nessa época, Paula se adaptou totalmente à vida normal, além dos filhos. Também se acostumaram com ela e estranhamente eles a chamavam de vovó. Eles pensou que ela tinha estado ausente por um tempo e agora ela estava de volta, mas sua mãe nem pensou em refutar suas suposições para que eles vivessem como uma grande família. Mas logo algo terrível aconteceu que derrubou todos. Como os médicos diagnosticaram o filho mais velho de Adriana com uma doença cardíaca. Ele já havia reclamado de mal-estar e dores de cabeça antes e agora o médico os chocou com esse diagnóstico. Adriana começou a correr atrás de dinheiro para a cirurgia. O médico disse que era como uma bomba relógio, quanto mais cedo a cirurgia fosse feito, melhor. Se esperarem muito tempo, então ninguém poderia dizer o que aconteceria a seguir. Os médicos estavam fazendo o possível, mas o poder deles não era ilimitado. Adriana só podia esperar que a fundação de caridade que ela contatou ajudaria seu tempo passar, mas não havia progresso. Adriana estava dividida entre ela, casa e seu trabalho, e ela também não conseguia tirar da cabeça o mistério da Paula. É simplesmente impossível que ela não tem parentes ou amigos. Alguém tinha que procurar essa mulher. Adriana não conhecia quem e onde, mas ela esperava obter informações em breve, além de querer ajudar Paula a encontrar parentes. Enquanto ela tentava arrecadar dinheiro para a cirurgia do filho, Adriana se envolveu voluntária na busca pela família de seus hóspedes. Ela contou brevemente o que havia acontecido com ela e enviou-lhes a carta de Paula, fotos que os voluntários prometeram ajudar. Faremos o nosso melhor, ela foi assegurada por seu líder adolescente Rafael. Não temos mais com quem contar. Adriana respondeu: meu filho precisa de uma cirurgia cara, então estou correndo como um esquilo em uma roda. Talvez possamos ajudá-lo com isso também. Rafael perguntou cautelosamente. Não, obrigada, já chega o que você faz. Adriana sacudiu cabeça. Posso cuidar do meu filho. Voluntários iniciaram uma busca e mantiveram contato com Adriana. Não havia muito o que fazer. Compartilhar ainda. Embora ninguém conhecesse Paula nos lugares onde os vagabundos costumavam viver, mostrou-lhe suas fotos, mas eles apenas negou, repetindo a mesma frase: não sabemos de nada, não vimos ninguém. Foi estranho isso. Paula passou tanto tempo entre eles e eles não se lembravam dela, ou talvez simplesmente não quisessem se envolver, porque tinham medo de serem levados à polícia. Afinal, muitos deles tinham problemas legais. Por exemplo, eles não tinham identidade. Os vagabundos não eram incomodados por este fato, mas os policiais podem ter ficado seriamente preocupados. Geralmente, se um sem-teto foi pego sem identidade, eles o verificariam no banco de dados e, se não houvesse problemas com a lei, eles iriam mandá-los para trabalhos penais. É por isso que os sem-teto não queriam falar com ninguém. Por outro lado, eles não iriam conseguir dizer-lhes algo que valesse a pena. Paula disse que acordou em alguma vala, mas não conseguia se lembrar como ela chegou lá. Era um círculo vicioso do qual ainda não havia saída. Enquanto isso, as buscas não paravam. Voluntários prometeram fazer todo o possível, e a própria enfermeira tentou. Encontre-o. Adriana usou redes sociais e outros recursos da internet que Paulo assistiu suas ações e apenas lamentou: acho que nunca vai dar certo. Por que você acha isso? Adrian perguntou se eu tinha amor. Parentes, eles apareceriam de alguma forma com a busca. Paula respondeu ironicamente: ainda vou tentar encontrá-los. Se você não se importa. Adriana continuou: é claro que eu sou totalmente a favor, mas eu sou tão vergonha que eu moro na sua casa. Você deve estar cansado de mim. Não fala besteira. Adriana disse: nós não estamos cansados. Olha só, para os meninos eles mudaram muito. É como se eles se animassem quando você veio até nós. Eles são sorrindo. Fico tão feliz quando os vejo sorrindo. As coisas eram diferentes antes de você
Veio, talvez você esteja certo e devemos viver para as pessoas que se preocupam comigo como você. Paula concordou exatamente que não devemos desistir. Adriana confirmou suas intenções. Ela continuou sua busca. A equipe do hospital logo descobriu que Esmeralda estava muito solidário, mas o resto dos funcionários riu maldosamente e alguns até balançaram os dedos nas têmporas. Diga que você está louco para ajudar uma mendiga, ela é apenas uma mulher com muitos problemas em sua vida. Adriana tentou convencê-los de que você não sabe nada sobre isso. Todos no hospital, exceto Esmeralda, pensou que o mendigo estava apenas enganando ela. Eles tentaram dissuadir Adriana de procurar mais, eles até se ofereceram para colocar Paula em um abrigo para o sem-teto, mas a garota teimosa e rudemente disse a eles para cuidarem de seus próprios negócios. Ela não era o tipo de pessoa para parar quando as coisas ficassem difíceis. Adriana acreditava que teria sucesso e eles encontrariam a família de Paula que ela não conhecia. Parou de juntar dinheiro para a cirurgia do filho, ou até começou a trabalhar meio período zelador, mas ainda não era o suficiente. Mas o relógio estava correndo. Adriana viu que seu filho estava lutando, mas estava ficando cada vez mais difícil para ele ficar calmo. Christian amava tanto sua mãe. Ele se convenceu de que ela arranjaria dinheiro para a cirurgia e ele não teria mais que viver em constante antecipação do trágico fim. Ao mesmo tempo em que Alejandro Tolato dirigia Adriana a um colapso nervoso com seus flertes, ela não tinha tempo para pensar em jogos de amor e ele simplesmente não iria. Para então ela respondeu rudemente a ele: Alejandro Clayton, me deixe em paz ou eu vou. Vejo você por assédio, eu já tenho muitos problemas e agora você está me seguindo. Você perdeu a cabeça. Ele gritou: você sofreu uma lavagem cerebral por aquele mendigo. Acorde, ela não vale o esforço, você está perdendo seu tempo. Tem algo errado com seu cérebro. Você tem uma esposa flertando com ela, não comigo. E como? Para o mendigo como você a chamou, ela é tão humana quanto qualquer outra como você. Eu vou, o chefe do departamento. Tenho com raiva e tentou agarrá-la. Naquele momento o pessoal já havia começaram a entrar no corredor, ouviram o barulho, então resolveram perguntar o que estava acontecendo. Ficaram chocados quando eles viram uma briga entre Alejandro Planalto e a enfermeira. Claro que eles não podiam perder esse show que você é fazendo aqui. Vá para seus locais de trabalho. Alejandro Platô gritou para eles gritar mais alto para que os pacientes possam ouvir. Você também, Adriana disse ironicamente. De qualquer maneira, você não trabalho mais aqui. Ele resumiu: eu demiti você, arrume seus pertences e vá embora. Tudo bem o que você disser. Os funcionários ficaram chocados e começaram a falar sobre isso em sussurros. Eles não esperavam tal culminação. Todos esperavam que a cabeça do departamento se acalmaria e que o conflito seria resolvido pacificamente, mas não. Alejandro Platô foi all-in e demitiu Adriana, mas esse resultado era esperado, porque o conflito entre eles começou há muito tempo. Adriana recusou intimidade e ele se sentiu humilhado. Naturalmente ele não aguentou, então ele fez essa cena na frente de todos. Ele pensou que Adriana ficaria assustada e imploraria por perdão, mas ela não era enfermeira. Acabou por ser corajoso e forte e lutou com isso. Adriana prejudicou a reputação do chefe do departamento aos olhos de todos esses subordinados e agora ele sabia que não deveria ter contado com a lealdade deles para lidar com questões difíceis, mas isso não incomodou Adriana em nada. Ela recebeu o salário pelo tempo trabalhado e saiu do hospital, mas antes se despediu de todos que visitou. Sua ex-colega de trabalho Esmeralda ficou chocada ao saber do ocorrido. Ela estava em outro hospital construindo na época. Eu simplesmente não posso acreditar que ele fez isso, ela disse indignada. Vamos lá, está tudo bem. Vai dar tudo certo, eu aguento. Adriana tranquilizou Esmeralda, ou talvez até ela mesma. O que vai fazer agora? Esmeralda perguntou. Vou arrumar outro emprego. Vou tentar arrumar emprego em clínica particular. Adriana atendeu, mas para arrumar emprego, aí você precisa de recomendações. Esmeralda disse encolhendo os ombros. Eu sei que vou dar um jeito. Adriana disse: não se preocupe, vou ficar bem. Eu já passei por coisas piores que essa vida nunca fica parada. Você é um otimista. Esmeralda disse surpresa. Sim, surpreende até eu às vezes. Adriana sorri. Há pouco tempo, quando o morro morreu, nem sabia como continuar a vivê-lo. Me pareceu que o mundo inteiro escureceu e a terra virou de cabeça para baixo. Você não tem ideia do que é ser sozinho com 4 filhos convidados. Para ser sincero, não faço ideia. Esmeralda deu de ombros. Ainda não tenho filhos, o principal é nunca desanimar. Adriana piscou para ela e ela saiu do hospital. Nada mais aprendia isso.
lugar. No entanto, foi uma pena que a sua antiguidade tenha sido interrompida no outro. Mão Adriana tinha um monte de problemas que precisavam ser resolvidos com urgência. Outro dia ela ouviu de voluntários que haviam encontrado alguma informação. Percebendo que teria que falar com a família, Adriana foi até os voluntários. Mas eles apenas forneceram o endereço do filho de Paula e descobriu-se que ele estava procurando por seu mãe, mas Santiago morava a 90 quilômetros daqui em uma cidade vizinha. Então, Adriana tinha uma pergunta razoável: porque ele não poderia encontrá-la bem. Nós não. Sei que o encontramos por acaso. Como tão bem o Santiago foi lá deixar um gato em o abrigo porque o gato sentiu falta da dona e estava causando muitos problemas. O que o gato tem que fazer com qualquer coisa que Adriana perguntasse era o gato da Paula. Rafael continuou no abrigo. Santiago havia compartilhado seu problema com um dos funcionários, então encontramos o filho de Paula através dele. Uau, se ele não tivesse venha para o abrigo com um gato, ainda não o teríamos encontrado. Exatamente, acenou com a cabeça. Rafael, aqui é o endereço de Santiago, vá e conte a ele a boa notícia que não contamos. Quero fazer em vez de você. Pensamos que você faria uma surpresa. Realmente vai ser uma surpresa, Adriana. Concordado, obrigado pessoal, estou devendo uma boa a vocês. Também estávamos interessados em participar na busca e apuração da verdade. Rafael disse que Adriana pegou um pedaço de papel com o endereço do filho de Paula. Obviamente ela não diria a ela ainda. Tinha que ter certeza que era mesmo o filho da Paula depois do que o Rafael tinha falado sobre o abrigo e a gata. Adriana suspeitou que Santiago poderia ter se livrado de sua mãe. Se o gato o tivesse perturbado, ele poderia terminar sua mãe facilmente, mas porque ele simplesmente não a mandou para uma casa de repouso de qualquer maneira. Adriana decidiu não inventar histórias, apenas ir a Santiago e descobrir a verdade. Ela ia visitar a cidade vizinha, mas antes da viagem ela instruiu Paula a não mimá-los demais com doces ou eles vão se acostumar com isso. Você vai ficar muito tempo longe? Paula perguntou cautelosamente. Acho que por um dia, talvez também. Adriana respondeu pensativa. As crianças vieram até ela e abraçou a mãe. Ela sorriu de volta para eles e beijou cada um, mas ela abraçou o mais novo, Edgar, e o cristão mais velho. Por mais tempo o menino sorriu também, só o sorriso de Cristão era um pouco tenso, mas fingiu que estava tudo bem porque não queria chatear Adriana. Ela acenou adeus para eles do táxi e então tristemente abaixou a cabeça e chorou. Naquele momento parecia que todos os seus problemas de repente desabou sobre sua cabeça sob o peso de pensamentos sombrios. Ela foi para a estação de trem para pegar o primeiro trem para a cidade vizinha. Ela levou cerca de 3 horas para pegar todos. No caminho, por volta das 2 da tarde, Adriana chegou ao endereço. Era uma luxuosa casa de 3 andares. Até parecia um palácio porque Adriana nunca tinha visto tamanha beleza antes. O dono provavelmente era uma arte conhecedor e designer profissional, tremendo como se estivesse congelando lá fora. Adriana aproximou-se da porta e tocou a campainha. Depois de alguns minutos, passos foram ouvidos e um homem na casa dos 30 anos apareceu na porta. Ele olhou para Adriana e então ergueu o queixo como se perguntasse quem ela era e o que ela queria. Adriana ficou confusa por alguns segundos, mas depois se recompôs e tirou uma foto da bolsa. O dono da casa ficou chocado ao ver a foto. Onde você conseguiu? E onde está minha mãe? Suas mãos estavam tremendo. Ela está bem. Ela está comigo, Adriana respondeu, mas eu me pergunto como Paula foi parar em outro cidade. Paula Aguilar, ele a corrigiu assim. Eu não sabia que. Adriana respondeu, você não é Santiago? Sim, e como você sabe meu nome? O homem respondeu confuso, não importa, pessoas gentis me ajudaram. Ela disse, a propósito, meu nome é Adriana e eu encontrei sua mãe, ou melhor, nos conhecemos por acaso. Entra, vamos conversar. Santiago a convidou e a deixou ir. Adiante a música. Adriana entrou e ficou ainda mais surpreso. A beleza do lado de fora eram apenas flores, o verdadeiro brilho estava na decoração interior da casa. Ali havia móveis antigos e pinturas e ladrilhos de mármore no chão que o dono da casa obviamente conhecia muito sobre como arrumar sua casa de forma aconchegante e confortável. Percebendo a confusão de seu hóspede, ele cautelosamente disse que herdei tudo do meu pai. Ele era um conhecedor de antiguidades. Vejo. Adriana acenou com a cabeça. Eu pensei que você comprou tudo. Não, eu sou apenas um homem de negócios de classe média. Ele disse que meu pai não entrou no negócio, mas eu entrei. Ele fez o quê? Ele gostou e eu faço negócios. Isso é ótimo, Adriana disse, mas não consigo entender
Coisa como sua mãe desapareceu aconteceu há 1 ano. Santiago começou. História: comprei uma passagem para o mar para minha mãe. Ela queria ir para o litoral sul, mas logo depois que ela saiu ela desapareceu. Ela não atendeu o telefone e eu não sabia o que fazer. Você tentou para procurá-la? Adriana perguntou. Claro, já procurei na cidade toda, esquina, cada rua, mas sem resultado. Santiago encolheu os ombros. Estranho o suficiente. Você é um homem rico, não poderia seu dinheiro ajudá-lo a encontrar sua mãe? Adriana disse pensativa. Eu entendo que tem linda casa. Santiago repetiu. Mas não sou magnata, não tenho tanto dinheiro como você pode pensar. Eu entendo. Adriana acenou com a cabeça. Vamos ver sua mãe, talvez ela vá. Lembra de algo que aconteceu com a memória dela? Santiago perguntou horrorizado. Não sei. Talvez ela tenha amnésia depois do golpe. Adriana encolheu os ombros. Foi espancada. Muitas perguntas você pode fazer a ela sobre tudo. Ok, vou ligar o carro e liga para Joana. Vou avisar que tenho que ir. Santiago disse e começou a se arrumar. Quem é Giovana, se não é segredo? Adriana perguntou. Bem, ela é minha noiva. Ele respondeu. Incerto, porque você está tão inseguro sobre a resposta? Adrian perguntou novamente. Você sabe que nós ainda não pode se casar. Santiago respondeu tristemente. Então o que está te impedindo? Primeiro, o sumiço da minha mãe. Ele passou a listar depois outros problemas. Bem, eu consegui claro para ela que nenhum casamento até que minha mãe seja encontrada. Você é muito rude com ela. Adriana balançou a cabeça. Você poderia ter me casei, principalmente já que tanto tempo se passou. Não vamos falar do meu noivo. É muito importante para mim encontrar minha mãe agora. 3 horas depois eles chegaram na cidade natal de Adriana. Ela ficou em silêncio junto o caminho, ouvindo música nos alto-falantes, e teve tempo de ligar para a noiva e dizer que estava viajando negócios. Finalmente, quando eles se aproximaram de seu apartamento, Adriana perguntou calmamente. Bem, você está pronto? Sim, vamos. A chave virou algumas vezes no buraco da fechadura. Havia um clique e depois o riacho da porta se abrindo. Depois de alguns segundos, Paula olhou. Saiu para o corredor. Ao vê-la, Santiago gritou para todo o apartamento. Mamãe, meu Deus, você está viva? Adriana, é que meu filho Paulo apontou para ele em estado de choque e chorou. Sim, é ele. Paula Aguilar, não acredito, minha querida, é você. Paula continuou a chorar. É me ama ou eu sou Santiago, seu filho. Ele estendeu a mão para ela e tentou abraçá-la. Paula não se afastou e abraçou Santiago também. Embora Adriana esperava que o encontro fosse mais humilde, sem emoções brilhantes, considerando que seu convidado tinha memória problemas, porém foi diferente. Paula chorou ao perceber que seu filho estava na frente dela e no mesmo momento ela falou alto. Né, eu lembro que era tudo culpa do seu noivo. Não entendo. Como assim? Santiago perguntou com indisfarçável surpresa. Espera, não me sinto bem. Paula inclinou-se contra a parede. Santiago e Adriana pegaram Paula e levaram-na para o sofá onde as crianças estavam assistindo televisão ruidosamente neste momento, mas imediatamente ficaram em silêncio quando olharam para a mãe. Eles acenaram com a cabeça e parou de fazer barulho. Depois de recuperar o fôlego, Paula olhou para todos com os olhos cheios de lágrimas e disse: filho, você não deveria ter mexido com ela. Eu sabia que haveria problemas. O estresse de vê-lo causou a ela. Para relembrar os acontecimentos de 1 ano atrás, descobriu-se que Paula realmente foi para o litoral. Ela queria relaxar no calor, areia e tomar sol ao sol do sul. Santiago comprou uma passagem para um belo hotel onde a praia ficava a apenas 5 minutos a pé. Ele pensou que tinha feito um presente para sua mãe, mas Santiago, a noiva, causou todos os seus problemas. Foi ela quem mandou 6 amigas para bater na cabeça de Paula, mas eles também conseguiram se despedir. Paula lembrou dessas palavras: ouça, velha merda, deixe Juvan em paz e não incomode ela. E Santiago nunca mais fala sério. Mãe, o filho perguntou com horror. Sim, parece estranho, mas Giovana queria me matar. Paula acenou com a cabeça. Então ela disse que inicialmente ela era contra o relacionamento deles. Paula sentiu que Joana não era a garota certa para ele. Seu coração sentiu que haveria problemas. É por isso que ela insistiu que eles assinassem um contrato de casamento. Santiago ainda estava hesitante na época sobre a conveniência de tais formalidades, mas a mãe o convenceu de que seria melhor e ele finalmente concordou, mas Joana recusou categoricamente. Santiago ainda teve que persuadi-la a assinar o contrato de casamento, mas depois a mãe saiu de férias para a costa e desapareceu. Eu sabia disso. Seu relacionamento não iria bem. Mãe, me perdoe, pelo amor de Deus. Santiago chorou. Eu estava cego como um gatinho recém-nascido, não via nada ao meu redor.
Pelo menos seus olhos estão abertos agora. Adriana interveio. O que você vai fazer? Sobre Joana, vou resolver o problema. Santiago respondeu com raiva e começou a ligar para alguém. Descobriu-se que ele havia pedido a seus amigos para arrancar todas as informações de sua ex-noiva sobre o assassinato fracassado de sua mãe. Sob pressão e temendo por sua vida, ela confessou tudo e delatou seus cúmplices. Eles logo foram presos e durante a investigação eles testemunharam que Xuan tinha planejado tudo. Foi ele quem decidiu esperar por Paula Aguilar na estação mais próxima e matá-la era o que eles queriam fazer, mas não queriam correr riscos. Escoltaram o trem a 90 quilômetros de sua cidade natal, onde Paula desceu do trem. Estação para comprar água. Eles escolheram um momento e bateram na cabeça dela, mas antes de terminar, alguém se assustou. Eles de qualquer maneira jogaram o corpo de Paula em uma vala, tiraram os documentos e dinheiro e escaparam, cobrindo assim seus rastros, e a polícia não iria procurar por assassinos a 90 quilômetros de distância do cena do crime. No entanto, os criminosos disseram a Joana que fizeram o trabalho e conseguiu o dinheiro dela. Quando Santiago descobriu tudo, ele não podia acreditar. Obviamente o casamento era atrapalhado. Ele nem veio falar com a Joana, mesmo ela estando esperando ele. Joana e tudo relacionado a ela estava no passado. Agora toda a gangue estava se preparando para ser julgada e ir para a cadeia por um longo tempo. Investigador prometeu que receberiam as sentenças máximas. Paula recuperou completamente a memória e ela ficou feliz em saber que todo esse tempo seu filho esperou e esperou. Ele tirou o gato de volta do animal abrigo. Felizmente ela não teve tempo de encontrar novos donos, mas ao mesmo tempo dele relacionamento com Adriana tinha começado de alguma forma, especialmente porque sua mãe gostava muito de Adriana e ela estava feliz que seu filho finalmente encontrou uma boa senhora, mas ela também exigiu que seu filho fizesse de tudo para salvar Christian. Santiago encontrou bons médicos e levou o menino para uma clínica especializada. Lá eles examinou e garantiu que a cirurgia salvaria a vida de Christian. Adriana foi muito preocupada com seu filho. Ela vinha vê-lo todos os dias e pedia a Deus que tudo ficaria bem. Os médicos fizeram a cirurgia e foi um sucesso. Finalmente chegaram notícias alegres. A família, todos os filhos de Adriana literalmente adoravam Santiago por salvar seu irmão mais velho. Entretanto, a relação entre eles mudou para um novo nível. Santiago começou a insinuar que seria bom se casar e nem ficou com medo de estar virando chefe de tal grande família. Adriana ficou maravilhada quando Santiago a pediu em casamento. Aconteceu no parque onde eles estavam passeando em família. Os filhos da mãe de Santiago observavam de lado. Paula havia se tornado seu verdadeiro avó. Ao abraçar as crianças, ela chorou e disse: aproveite na tristeza até o último suspiro. Eu aceito ser sua esposa. Adriana respondeu em voz alta. Até fez as pombas voarem e começaram a circular acima delas. Foi um bom sinal que sinalizou aqueles dois amorosos corações se encontraram. Paula se aproximou e segurou as mãos das crianças e as abençoou em casamento. Um mês depois eles se casaram. Santiago imediatamente disse a Adriana que eles iriam morar em sua casa grande e venderam o apartamento de Adriana. Usaram o dinheiro para comprar 2 estúdios na cidade de Santiago para alugar e ganhar algum dinheiro extra pelo caminho. Christian estava se recuperando de uma cirurgia e recebeu alta pouco antes do casamento de sua mãe, e Santiago participou do celebração festiva e parabenizou os noivos do fundo do coração. Pela primeira vez que tentou chamar Santiago de pai, embora ele tivesse sido cauteloso com ele antes, depois de tudo que ele percebeu quanto bem Santiago fez por sua família. Além disso, ele salvou sua vida pagando pela cirurgia. Após o casamento, eles começaram a se preparar para mudar para não atrasar, mas Adriana lembrou que tinha uma dívida a pagar. Santiago também se perguntou quem ela não tinha dado dinheiro para você. Eu me pergunto quando você teve tempo de pegue emprestado. Não é sobre o dinheiro. Adrian objetou. Santiago eventualmente trouxe ela para o hospital. Ela foi demitida. Adriana facilmente encontrou o chefe do departamento. Alexandro Platô estava apenas verificando os pacientes que ela não hesitou em dizer a ele, olhando nos olhos, o que ela pensava dele e o que ele merecia. Adriana humilhou o chefe do departamento e o repreendeu por ter assuntos para que todas as outras funcionárias soubessem para seu infortúnio. Sua esposa veio ao hospital e ouviu tudo que não há palavras para descrever. O que começou depois que o pobre Alejandro Platô tentou se esconder de sua esposa furiosa, mas ainda levou um tapa dela.
Terrível escândalo estourou depois que ele instantaneamente perdeu o interesse em flertar com qualquer um. Enfim, ela fez tudo o que ela queria e agora ela pode sair da cidade. Adriana e os filhos se adaptaram rapidamente para o novo local. Paula também voltou para casa e a primeira coisa que fez foi doar dinheiro para os voluntários, abrigo de animais, onde seus animais de estimação passaram algum tempo, enquanto Santiago uma vez deu a entender que seria bom ter um bebê juntos e Adriana respondeu com um sorriso fofo e um olhar SLY. Se você também está gostando, deixe seu like e se inscreva no canal.